Olá pessoal, nesta aula vamos trabalhar um pouquinho mais no nosso projeto banco com os assuntos que nós vimos nas últimas aulas. Nós vimos aí os diagramas de caso de uso e de classes e vimos também alguns aperfeiçoamentos nas classes e nos objetos que nós podemos aproveitar e colocar no nosso projeto também. Então, qual vai ser o foco principal desta aula? Vai ser tratar e mostrar os exemplos de uso do this, criar construtores sobrecarregados, adicionar composição ao nosso projeto, adicionar enumerações também ao nosso projeto, e aí evitar muita concatenação de strings, mostrar um exemplo de uso de variável final e aqui, apenas a critério de exemplo, vamos mostrar também o acesso de pacote através do projeto banco. Então, vamos analisar aqui o nosso projeto. O que nós temos até o momento? Nós temos na nossa classe modelo uma classe chamada conta corrente. E nós temos aqui os atributos número, agência, saldo, taxa, histórico. Temos um construtor, onde nós não fazemos nenhuma alteração explícita dentro dele, mas só definimos aqui um construtor padrão. E aqui nós definimos um construtor sobrecarregado, que ele recebe o número, a agência, o saldo e a taxa. Vou até aumentar mais um pouquinho aqui a telazinha, só para a gente conferir isso aqui com mais clareza, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Então, você já veja que eu já sobrecarreguei um construtor, tá bom? O construtor aqui da classe conta corrente. Veja que o set número, o set agência, aqueles métodos getSet que nós criamos, já tem a devida validação. Para mostrar o uso até mesmo do this para a chamada de um construtor, olha só, vou sobrecarregar. Vou criar um outro construtor sobrecarregado, tá? Vai dar um erro inicial, porque esse construtor aqui é o mesmo construtor de cima, tem a mesma assinatura. Então, vou falar que esse construtor aqui só vai ter o número e a agência, tá? Então, vou ter um construtor que não recebe parâmetros. Vou fazer o seguinte, olha só, no construtor que não recebe parâmetros, ele vai chamar this, o construtor, e eu vou chamar o this, e lembrem que o this, ele chama um construtor. Se eu colocar só assim, this, abre e fecha parênteses, ele vai chamar um construtor. Qual construtor que eu quero chamar? Aqui para inicializar as variáveis. O que recebe 4 parâmetros, tá certo? Eu vou dizer que inicialmente aqui vai ser 0, 0, 0, 0, tá bom? Vai ter o valor 0 para todos os parâmetros, que são os valores padrão, mas aqui é só para exemplificar, então nem precisaria fazer isso, mas para exemplificar eu vou fazer isso. E no construtor que recebe 2 parâmetros, eu também vou chamar o de 5, passando o quê? Passando o número, esse número aqui, que está sendo passado como parâmetro para o construtor. Vou passar a agência, que é essa agência aqui, que está sendo passado para o construtor. E eu vou passar para os demais valores, saldo e taxa, o valor 0. Aqui, passando o saldo e taxa para esse construtor aqui, o valor 0. Veja que, se eu clicar Ctrl e clicar no this, ele vai para aquele construtor. Se eu clicar nesse this aqui, ele vai para esse construtor. Por quê? Porque é ele que eu estou chamando. Tá certo? É ele que está sendo chamado nesse momento. Se eu aqui chamasse apenas o com 2 parâmetros, olha só, Ctrl, setinha, olha só para onde ele foi. Ctrl, o mouse, setinha do mouse, olha só para onde ele foi. Para o de 2 parâmetros, porque esse this aqui está se referindo ao construtor de 2 parâmetros, tá? Ok.
Então, isso aqui é um exemplo de construtor sobrecarregado. Quando eu criar uma conta corrente, eu posso usar um dos 3 construtores para criar o objeto. Posso usar o construtor que não recebe parâmetros. Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Eu vou aqui abrir o projeto. Opa, abrindo o projeto aqui. E vou abrir aqui, por exemplo, aqui, ó. Na classe solicitação, nós estamos utilizando aqui ó, o construtor que recebe apenas, que não recebe parâmetros, olha só, para criar o objeto conta. Eu poderia, né, em determinado momento, eu queria configurar o valor 0, tá? Então, se eu quiser utilizar o construtor de 2 parâmetros e dar um valor inicial para ele, eu posso utilizá-lo. O de 4, eu também posso utilizá-lo. Tanto que se eu der um Ctrl e clicar aqui, ó, para o construtor ele está indo para olha só a setazinha do mouse aqui, ó, o tracinho do mouse, para o construtor de 4 parâmetros. Então, eu posso usar qualquer um dos 3 construtores aqui para criar o meu objeto conta corrente. Tá? Então, esse aqui é um exemplo. Vamos aqui destacar o uso do this, para ficar claro em relação àquilo que nós vimos na última aula. Olha só, eu tenho aqui ó, um parâmetro no método setAgência, um parâmetro chamado agência. Eu quero pegar esse parâmetro e atribuir a variável agência, que é a minha variável de instância, tá? Se eu colocar agência recebe agência, o compilador vai entender que você está querendo pegar que o parâmetro agência receba o próprio valor de agência, que eu posso fazer até multiplicar por 2, sei lá, fazer qualquer coisa com esse parâmetro. Mas esse do lado direito aqui, ó, é a mesma coisa do lado esquerdo. Tanto que está ficando amarelozinho aqui, não por erro, mas porque o NetBeans está me alertando, né, e fazendo alguma observação. No caso aqui, ó, o valor designado nunca é utilizado, ou designação ao próprio elemento, logo acima, que é a descrição mais clara, tá bom? Designação ao próprio elemento. Né? Eu estou atribuindo ao próprio elemento e não faço mais nada. Saiu desse método aqui, não vai acontecer mais nada com a agência. Então, para identificar o atributo do objeto, eu coloco this. Atributo agência do objeto, não, this.agência, igual ao valor do parâmetro agência. Tá? Eu posso usar this em qualquer lugar, em qualquer método, dentro da nossa classe. Ó, eu poderia fazer this ponto, olha só, vai aparecer ou agência, ou número histórico, ou número, ou saldo, ou taxa, ou o método depositar, ou o método getAgência. E então eu posso chamar qualquer método ou qualquer atributo através da palavra-chave this. This ponto vai chamar os atributos ou métodos desta classe, ou especificamente do objeto que vai ser instanciado em determinado momento, né, que está lá na posição de memória. Beleza? Então, isso aqui é um destaque a respeito do uso do this. Ok. Vamos agora tratar um exemplo de composição. Lá no nosso diagrama, né, de classes, né, se dá para ver aqui, né, creio que, pronto, está bem aqui, ó. Tem um exemplo de que cliente, ele vai possuir conta, ok? Cliente terá conta. E a gente colocou isso como uma agregação, mas no Java tanto faz você falar de agregação como composição, a implementação é a mesma, tá? Só algumas validações que você vai precisar tratar no caso de composição, mas isso aí a gente não vai ver no momento, tá bom? Mas vamos dar um exemplo aqui de uso de composição nesse sentido aqui, ó. O cliente, ele possui uma ou duas contas, tá bom? Como eu não estou trabalhando com conta poupança aqui no meu projeto ainda, vocês já fizeram no projeto de vocês, eu vou considerar apenas uma conta corrente, tá bom? Depois eu vou colocar o exemplo de 2 contas quando a gente estiver trabalhando com herança, que aí a gente vai melhorar o nosso projeto, tá? Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma classe
cliente no nosso projeto, no nosso modelo, nova classe Java cliente. Vou colocar aqui apenas 2 atributos por enquanto, só para agilizar aqui no nosso exemplo, ok? Eu vou aqui implementar. Vamos ver aqui, ó, private string nome. E eu vou criar o private, vamos ver quais eram os atributos que definimos para cliente, data de nascimento, CPF, endereço e senha. Vou colocar só o CPF, private string CPF, tá? Eu vou considerar que toda vez que eu criar um cliente, eu vou ter que passar um nome e um CPF, certo? Não vou deixar criar um objeto cliente sem ter o nome ou CPF, ou seja, eu não vou ter o construtor padrão aqui que não recebe parâmetros, certo? E eu vou simplesmente chamar o get e o set de nome e CPF. Então, vou criar aqui o get e o set, né? Vou refatorar, encapsular campos, tá? Selecionar tudo, né? Get, set, nome e get, set, CPF, refatorar, criar os get e os set, getters e setters, e eu vou fazer, né? Set, nome. Por que eu faço isso, pessoal? Não chamo logo desse ponto nome igual a nome. Para uma futura validação sobre o nome, ficar só no set nome, não ter que replicar a validação no construtor. Já aproveito o código. Aí, então, vou passar o nome, set CPF, vou passar o CPF. E aqui dentro eu posso fazer validação de CPF, validação de nome, mas não vou fazer isso aqui não, para agilizar aqui no nosso exemplo da nossa aula, para ela não ficar muito longa, tá? Então, vou ter o cliente aqui. E como é que eu faço a composição? Primeiro, vamos ver aqui como é que se faz uma associação de uma classe com outra. Uma associação que não necessariamente é uma composição, né? A associação, né, eu crio uma variável de instância para aquela classe, né, de onde parte a associação. Tá? Então, a associação parte de cliente para conta corrente. Então, dentro de cliente, eu crio uma variável de instância do tipo conta corrente. Tá? Então, isso aqui, se eu fizer só desse jeito aqui, eu estou fazendo uma associação. Como é que eu interpreto melhor a composição nesse formato aqui? Veja que a composição é uma associação mais forte, onde aquele objeto tem que ter um outro objeto, tá bom? Esse tem que ter é a instância, é instanciar, né? Eu digo, ó, eu posso já fazer aqui diretamente, ó, a minha conta, ela tem um objeto conta corrente, tá? Eu poderia passar aqui no construtor os valores da conta corrente para o cliente, tá? Ou então, eu faço assim, ó. Então, isso aqui eu já estou forçando uma composição, porque eu estou já criando um objeto conta dentro do cliente, tá? Enquanto se eu não criar, eu tenho uma associação, né, entre cliente e conta. Ou eu posso fazer isso aqui, ó. O cliente, eu só crio ele se eu passar uma conta corrente e digo desse.conta recebe conta, né? Ou então, vou criar aqui os getters e setters, né? Vou criar aqui os get set, refatorar, encapsular campos, get e set conta, tá? E aqui no set conta, eu faço uma verificação, ó. Se conta for diferente de nulo, ou seja, está sendo realmente passado uma conta, tá? Então, eu configuro a conta do cliente, beleza? E aqui, ó, quando ele estiver passando a conta no construtor, eu simplesmente chamo o set conta e lá dentro ele verifica se a conta não está sendo nula. Então, ó, no momento da criação do cliente, o usuário ou quem estiver usando o cliente, a classe que estiver usando o cliente, né, quando ele instanciar um cliente, ele precisa fornecer o nome, o CPF e a conta. E essa conta não pode ser nula, tá certo? E essa conta não pode ser nula, que é a verificação que eu estou
estou passando aqui, tá bom? Eu posso até fazer uma verificação que se for diferente de nulo, ou seja, else, eu crio a conta. Uma conta com valores zerados, tá? Então eu vou dar um new, conta corrente, vou chamar até o construtor padrão, né? Porque eu não tenho um valor para passar para a conta corrente. Então, ó, se a conta for diferente de nulo, configura a conta. Se não, eu não posso deixar o cliente sem uma conta, tá? Que é uma composição. Então, faço des.conta igual a new conta corrente. Se eu não fizer esse tratamento aqui, ó, vai ser possível colocar deixar, né, o meu cliente com uma conta nula, né? Que quando não é configurado nenhum valor, fica nulo aquele objeto. Então, vou estar permitindo apenas uma associação e não forçando a composição de objetos aqui. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é um exemplo de composição, tá? Professor, e se fosse várias, né? O cliente tem até duas contas, então você vai criar aqui um array, tá? Um array e vai ter que alterar o código aqui para poder adicionar a posição 0, a posição 1 do array, não da forma como nós fizemos. Então, nós vamos tratar essa questão mais da frente. Posso criar uma lista, né, mas forçar que tem um limite de contas para aquele cliente, tá? Então, isso aí é uma coisa que você pode fazer e a gente vai fazer mais na frente, beleza? Agora, suponha, pessoal, vamos aqui para a classe conta corrente, que a taxa do nosso banco ela seja uma taxa única para todo mundo e ela não possa ser alterada. Se não pode ser alterada, é uma constante. E qual é a palavra-chave que nós podemos utilizar para definir que é uma constante? Final, né? Porque do jeito que está aqui, ó, né, eu posso vir aqui em sacar e mudar a taxa, né? Taxa igual a 2. Né? E aqui embaixo, de novo, ó, taxa igual a 3. E posso, em outro método, mudar a taxa novamente. Tá? Mas não quero. Né? Eu não quero que ninguém, nem utilizando o set taxa, possa fazer a mudança. E aí? Como é que a gente faz? Então, veja só, vamos ver aqui, ó, vamos colocar a palavra-chave final aqui, ó, private final double, taxa, certo? Veja que já ficou vermelho muitos pontos aqui no nosso código, ó, ele não está deixando alterar aqui, tá bom? Ah, professor, mas não foi inicializada aqui, ó, mas em determinado momento ela está sendo inicializada, ela vai ser inicializada e aqui eu estou alterando. Então vamos lá, ó. Vamos definir que a taxa aqui vai ser 0,3, né? Deixa eu só ver a validação, olha, tem que ser de 0 a 0,3. Vou colocar maior, 0,3, tá? E aí o que acontece? Como ela é fixa, eu não consigo alterar, porque ela é final, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu não posso atribuir um valor para uma variável final, para a variável final, taxa. Tá? Ele não vai deixar alterar o valor nem nessa classe, nem lá no set. Aqui, ó, já está começando a dar erro no set aqui também. Ó. O que a gente pode fazer? Comenta, apaga, né? Eu daqui Ctrl barra, né? Eu posso comentar, né? Posso apagar esse código, tá? Aí eu também tenho que apagar esse set aqui, ó, como eu apaguei, vou comentar, beleza? Eu posso fazer isso aqui e deixar a taxa fixa em 0,3, ok? Mas eu vou voltar ao que estava, tá bom? Não vou deixar final a minha taxa. Isso aqui foi só um exemplo para o caso de deixar a nossa taxa como final ou criar um atributo final aí nas suas classes, beleza? Então, isso aqui é um exemplo aqui de uso do final. Agora vamos tratar
de enumerações. Vamos tentar implementar aqui no nosso projeto banco. Vamos lá para a nossa classe tela, tá? Que está utilizando uma interface gráfica básica. E vamos verificar essas opções aqui, ó, que são opções, um conjunto de itens que aparece para o usuário informar qual que ele quer, que operação ele quer realizar no nosso banco. 0 para sair, 1 para depositar, 2 para sacar, 3 para transferir, 4 para imprimir extrato. Tá? E lá no nosso switch case nós verificamos isso, né? 0, 1, 2, 3, 4, de acordo com a opção que o usuário informar, vai estar no nosso switch case aqui, caso 1 não faça nada, caso 0 não faça nada, caso 1 solicitar depósito, etc. Tá? Suponha que o nosso cliente, né, o nosso banco lá, o gerente do banco, queira que a terceira opção seja pagar e não transferir. Aí você pensa, onde tiver o 3 aqui eu vou ter que mudar, porque hoje o 3 é transferir, então o 3 não vai ser mais transferir, vai ser pagar. O transferir vai virar 4, que hoje é imprimir extrato. Então, imprimir extrato vai ter que virar 5. Então, você vai ter que mudar aqui, o 3 aqui, né? Eu vou ter que colocar aqui 3, 2 pontos, pagar. E onde tiver 3, né? Vai virar 4. Onde tiver 4, vai virar 5, né? Imagina um código gigante com isso daqui. Você vai ter um problema aí de manutenção enorme com risco de esquecer e aí o cara pedir para pagar e vai transferir, né? Então não vai dar muito certo esse negócio, tá? Vamos então trabalhar isso com enumerações. É uma forma de nós usarmos enumerações, porque eu tenho um conjunto de itens aqui, ó. Esse conjunto de itens, né, que é fixo, e cada um deles vai ter um valor fixo também, ó, são constantes, né, que não vai mudar. Não, professor, mas vai mudar aqui a ordem em algum momento. Sim, mas lembrem que se eu modificar a ordem na minha enumeração, modifico o número dele no método ordinal também, certo? Lembrem disso, se vocês estudaram enumeração, vocês vão perceber isso, tá bom? Então vamos criar aqui a nossa enumeração. Eu vou criar aqui o nosso pacote modelo, tá bom? Vou criar aqui novo, e aí eu tenho aqui a opção, enum Java. Se não aparecer para vocês aqui, vai em outros, e lá vai aparecer o enum Java. Vou chamar essa enumeração de opções, opção, né? Opção usuário, tá? Opção usuário. Pronto. E aí, eu vou criar a minha lista, ou o meu conjunto de enumerações, né? Deixa eu colar aqui um pouquinho, ver. Então, eu tenho sair, depositar, sacar. Eu coloco aqui, ó, sair, depositar. Por que você está escrevendo com letra maiúscula, professor? Porque enumerações são constantes, né? E constantes por padrão, né, a gente escreve com letra maiúscula. Então, sair, depositar, sacar, não precisa colocar modificador de acesso, não precisa colocar tipo de retorno, tá? Porque qual o tipo de cada um aqui? É a opção usuário. O tipo dele já é por padrão esse. Então, pagar, transferir, imprimir extrato, né? Pagar, transferir, imprimir extrato. Veja que eu coloquei um underline porque não pode ter espaço, viu? Senão vai dar erro. Então, coloquei aqui o underline. Beleza, então veja que eu posso colocar minhas numerações desta forma, um do lado do outro, ou um embaixo do outro, porém precisa ter vírgulas e precisa terminar com ponto e vírgula no final. Se eu não colocar ponto e vírgula no final, vai dar erro de compilação, vai dar um problemazinho aí, né? Porque eu não vou conseguir colocar alguma coisa depois, beleza? Eu tenho que colocar ponto e vírgula no final. Bem, eu vou fazer algumas coisas a mais na minha enumeração, já. Mas, primeiramente, eu vou substituir aqui, ó, na tela, em vez de ter essa string de opções, tá? Eu vou aqui, ó, importar a minha numeração, porque está no pacote diferente, tá? Banco. Opa, deixa eu ver aqui qual é o nome do meu pacote. Meu banco, né? Meu banco.modelo.
opções usuário. Tá? Opções usuário. E aí eu vou dizer aqui a opção usuário. A opção usuário, eu vou criar uma variável opção usuário chamada opção usuário, tá? E eu vou definir que a opção usuário padrão, né, vai ser imprimir extrato, padrão, tá? Mas também nem preciso colocar aqui não, mas é só para exemplificar. Como é que eu atribuo o imprimir extrato como valor padrão, o valor inicial dessa variável opção usuário que eu estou definindo aqui? Eu coloco, ó, nome da enumeração, ponto, o nome da minha enumeração, do tipo, e o nome da enumeração específica, imprimir extrato. E aí, ó, veja que imprimir extrato não é uma enumeração opção, do tipo opção usuário, então eu consigo colocar na variável do tipo opção usuário. Viu? Olha só que legal. Tá? Que legal. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, né, de valores? Eu não vou deixar mais esses valores fixos aqui, tá bom? Apesar que eu vou precisar dessa string, né? Vou mostrar já já. Mas eu não preciso agora amarrar que o 0 é sair, 1 é depositar, o 2 é sacar, o 3 é pagar. Ah, professor, eu queria, né, que o pagar fosse o 5. O 3 eu transferi, o 4 imprimir extrato. Ah, você só precisa mudar a ordem dos itens na enumeração. Tá? E você não precisa mais chamar em nenhum lugar 0, 1, 2, 3 e 4. Basta chamar a enumeração. Vou mostrar aqui já já. Vou voltar aqui. Tá? Vou voltar aqui. E lá na tela, vamos tentar fazer isso daqui. Ó. Vou criar um for aprimorado. Tá? Faltou um negocinho aqui, né? Vamos agora melhorar aqui a nossa opção usuário. Vou criar uma variável do tipo string, que é a descrição da nossa enumeração, tá? E eu vou criar um construtor, tá? Que vai receber, um construtor para a opção do usuário, que vai receber a descrição e vai atribuir a descrição. Veja que o construtor sempre vai ser privado no caso de enumeração. Você não vai conseguir colocar esse negócio aqui público. Olha só, já está começando a dar erro. Ele vai ser sempre privado, no caso de enumeração. E eu vou criar um get descrição. Return des.descrição. Ok? Como eu criei um construtor para a opção usuário, então eu posso colocar um texto aqui, ó, para cada item da minha enumeração. Ó. O sair vai ser sair, o depositar vai ser depositar, o sacar vai ser sacar, opa, abre e fecha parênteses, o pagar vai ser pagar, tudo minúsculo, viu? Ó, assim, começando com letra maiúscula, é o texto que eu quero que apareça assim para o usuário. E imprimir extrato, coloco imprimir, espaço, extrato. Beleza? Qual vai ser o número que vai aparecer para o usuário se eu precisar usar? Vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Vai ser na ordem que foi criados os meus itens de numeração. Quando eu mudo a ordem, mudou a numeração deles também. Tá? Então, como é que eu vou saber o número? É só chamar o método ordinal, tá? Aqui, ó, método ordinal, e aí ele vai retornar o valor daquela numeração. Por exemplo, quero saber o número do depositar, então depositar ponto ordinal. Ele vai retornar o número ordinal, né? A posição dele na minha listagem aqui do depositar. Então é isso que eu vou usar para montar a minha string de opções para o usuário, certo? Então, olha só que legal. Então, ó, eu não vou montar mais fixo aqui no código desse jeito, ó. Ele vai ser de acordo com o que tiver declarado lá na minha enumeração, opção usuário. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou pegar, vou apagar, vou só comentar isso aqui para facilitar. Então, Ctrl barra, né? A barrazinha, a teclazinha de barra, né? É o atalho aqui do NetBeans. E eu vou aqui fazer for
para cada opção usuário, ó, em opção usuário, ponto values, né? Lembra do método values que retorna um array dos itens que eu criei na minha enumeração? Para cada um deles, então vou declarar aqui, como eu comentei aqui em cima as opções, vou declarar aqui embaixo novamente, só para mostrar, só deixei comentado só para mostrar, comparar um com o outro, tá? Então aqui, ó, as opções, e aí eu faço, ó, opções, tá? Opções concatenado com, eu quero que apareça primeiro o número que ele vai digitar, então O ponto ordinal, tá? No primeiro vez já vinha aqui o sair, qual é o ordinal do sair? Então vai vir aqui, aí eu vou concatenar isso aqui com 2 pontos, um espaçozinho, do jeito que está aqui em cima, ó, o númerozinho, que é o ordinal, 2 pontos, e o nomezinho lá do meu opção usuário, O ponto get descrição, tá? Faltou o barra N, né? Concatena com um barra N, beleza? Então vai aparecer isso, eu não vou colocar ponto e vírgula aqui no final não, então vai aparecer 0, 2 pontos, sair, pula a linha, 1, 2 pontos, depositar e assim sucessivamente aqui na minha variável opções. Veja que eu não amarrei 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, ó, peguei esse valor. E aí, ó, não vou mexer nesses códigos aqui, vai aparecer as opções para o usuário. Vamos aqui pegar, ó, o valor que o usuário digitou, né, para a variável opção, tá? Só que nós não vamos usar mais essa variável opção dentro do switch, né? Nós vamos usar agora a enumeração, né, opção usuário, essa aqui de cima, tá bom? Já que a opção aqui estava com padrão 0, né, eu vou colocar aqui também, que era o sair antigamente, né, ou no código anterior, eu vou colocar aqui que a opção do usuário por padrão vai ser sair, tá? Ok? Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó, no switch. Eu vou começar a usar aqui a opção usuário. Só que essa opção usuário ainda não está com o valor digitado pelo usuário, tá bom? Que veio para essa outra variável aqui. Como é que eu vou pegar? Vou fazer a opção usuário é igual a opção usuário.values, o array, e eu vou pegar na posição opção, porque o usuário não vai digitar 0, né, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, de acordo com o que aparecer para ele, né, de acordo com o que está nessa posição, nesta ordem que eu defini na minha enumeração, tá? Então ele vai digitar, e eu sei que esse valor que ele informou vai estar no intervalo aí do meu array, que foi retornado por values. Então, pego esse valor, tá bom? E eu vou pegar a posição desse array, values, e passar para a variável opção usuário. E aí o switch vai trabalhar com opção usuário. Então, em vez de 0 aqui, eu vou colocar, ó, esse primeiro aqui vai ser sair, tá bom? Nem preciso mais chamar opção usuário ponto alguma coisa, porque como dentro do switch eu sei que o tipo dele é uma enumeração, então aqui basta informar quais são os itens de enumeração que eu quero tratar no case. Então outra aqui vai ser depositar, outra aqui vai ser sacar, olha só, já está completando para mim, ó. O 4 aqui, ó, vai ser o transferir, né? Eu vou criar aqui um outro aqui que é o pagar. Eu posso colocar até na ordem que eu quiser os cases aqui, ó, independente se eu coloco como primeiro, como último, como terceiro, como quarto, eu estou usando um nome, não mais número. Tá certo? Então, tanto faz eu colocar o sacar como segundo, como terceiro, como último, que sempre que ele digitar o valor do sacar, vai para o case do sacar. Tá? Então, não vai ter nenhum problema mais de eu ter que ficar mudando, mudei a posição do item, da opção para o usuário, eu tenho que mudar em todos os lugares que chamar ele. Não preciso mais disso, basta mudar agora na enumeração. Tá? Eu vou chamar aqui o imprimir extrato, ok? Se ele digitar uma opção inválida, então opção inválida. E professor, se ele digitar uma opção inválida e aqui não entrar, ó, não der certo aqui no nosso array, né? Não vai dar erro, professor? Se eu colocar um item errado aqui, colocar 10 e não tem 10 valores lá na minha numeração, sim, vai dar erro. Então aqui a gente vai ter que fazer um tratamento, né, para evitar
esse problema, não é isso? Então eu posso fazer um ifzinho aqui, tá? E já fazer a validação. Então vou deixar isso como exercício para vocês aí, para vocês fazerem, beleza? Então vamos lá, vamos agora executar para ver se está funcionando, né? Se não tem nenhum problema com essas alterações que nós fizemos. Aqui, botão direito, vou executar nosso arquivo. Pronto, informe a agência, vou colocar aqui 100. Informe o número da conta, 123. Vou informar agora que eu quero depositar 1. Vou informar o valor do depósito, 100. Eu quero depositar de novo, 1. Vou depositar agora 300. Ok. Agora eu quero sacar, 2. Vou sacar 50. Ok. Vou imprimir extrato, 5. E aí, ó, não está imprimindo ainda na nossa telazinha, né? Está imprimindo lá embaixo ainda no meu código aqui, né? O de vocês já alteraram, tá bonitinho. O meu não está tão bonitinho ainda assim, não. Tá bom? Mas está aqui aparecendo o extrato aqui embaixo, ó. Depósito 100, né? Depósito 300, saque 50, saldo 350. E eu vou sair, vou digitar 0, sair, obrigado e volte sempre. Beleza. Beleza, pessoal. Então, está feito aqui, ó, tá, a enumeração está funcionando. O que eu não estou usando aqui? Eu não estou criando o cliente ainda, né? Nós criamos o cliente, fizemos a composição com conta corrente, mas não inseri ainda aqui na minha tela. Mas vamos aqui, pessoal, só ver um exemplo aqui de acesso de pacote, só para poder encerrarmos essa aula. E aí a criação do cliente nós vamos deixar para uma próxima aula aí, para não alongarmos muito nessa daqui, certo? Vejam só, pessoal, vejam que conta corrente tem esses atributos privados. Conta corrente e cliente estão no mesmo pacote. Então, aqui no cliente, ó, imagine que eu queira alterar algum valor da conta corrente aqui no nosso construtor. Eu posso fazer conta, ponto, e eu não consigo ver aqui nenhum atributo privado. Estão percebendo? Não consigo acessar nenhum atributo privado. Tá? Que era de esperar. Se eu tirar aqui o modificador de acesso, por exemplo, da agência, né? Tirei o modificador de acesso. Agora, ó, lá no cliente, como ele está no mesmo pacote, vejam só, conta, ponto, agência, eu consigo mexer agora, ó. Consigo alterar. Por que ele está visualizando? Porque eu não coloquei modificador de acesso. Então, naquele pacote, eu consigo alterar atributos de objetos de outra classe, certo? Que não tem modificador de acesso, tá? Já na classe solicitação, que está em outro pacote, essa conta aqui, ó, se eu tentar acessar a agência, eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque ele está em outro pacote. Ele só conseguiria acessar, deixa eu até mostrar aqui, ó, se ele estivesse público. Ó, voltar aqui, ó, conta.agência, deixa eu até dar um Ctrl aqui, ó, para complementar. Agora eu consigo acessar, porque está público, tá? Mas nesse caso aqui, ó, sem modificador de acesso, ele só é possível o acesso direto no pacote. Mas aí, para não dar nenhum problema, eu vou deixar privado aqui mesmo, beleza? Então esse aqui é um exemplo de acesso ao pacote. E na próxima versão do nosso banco, nós vamos criar mais classes, vamos estar trabalhando com composição, criando objetos, atribuindo objetos a outro objeto, tá? Então isso nós vamos deixar para uma próxima aula. Bons estudos aí, pessoal. Realizem as atividades, tá? Não acumulem atividades para que não chegue no final do semestre, né, e vocês não consigam entregar as atividades serem devidamente avaliadas. Legal, né, pessoal? Então, aí está um exemplo aí do projeto banco, né, com aqueles conceitos que nós vimos nas últimas aulas. E é muito bom, né, nós construímos um sistema, né, bem feito e que vai ser útil para o usuário, né, vai atender às necessidades aí de alguma empresa, de alguma pessoa, de algum órgão,
governamental, algum órgão governamental, né, para a resolução das suas necessidades. Então, estudem, tá? Façam as atividades aí no Google Sala de Aula e qualquer dúvida é só também postar lá na nossa sala de aula virtual. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima.